Olá, hoje a nossa conversa vai mergulhar numa ideia assim que a gente ouve bastante por aí, né? Providência e cuidado divino. Um tema em tanto. Com certeza. Todo mundo já ouviu ou talvez até já disse: Deus está cuidando de tudo. Mas o que isso significa de verdade? É só para confortar ou tem algo mais assim profundo? É uma frase carregada, né? Muito. A gente tem aqui um material, algumas anotações, textos que tentam justamente definir isso, né? O que é essa providência, esse cuidado divino? Nossa ideia aqui é ir um pouco além dessa frase comum e ver o que essas fontes dizem sobre o significado dela. Porque ela aparece em momentos bons, claro, mas acho que o peso dela é maior na incerteza, né? Na dificuldade. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. E essa expressão Deus está cuidando de tudo, ela realmente ecoa muito forte, né, em conversas sobre fé, sobre confiança, principalmente quando a coisa aperta, quando vem o desconhecido, o sofrimento. É quase um mantra, né? Quase isso. E o material que a gente analisou dá um ponto de partida bem interessante, uma definição direta que ajuda a gente a começar essa exploração. Exato, e essa definição é o nosso começo aqui. Uma das fontes principais diz assim, olha, Deus está cuidando de tudo significa que Deus está no controle e zelando por todas as situações da vida. E aí continua, mesmo aquelas que parecem difíceis ou incertas. O que me pega logo de cara é essa parte, todas as situações. Todas, sem exceção. Não só as boas, as que a gente gosta, todas mesmo. E o que eu acho fascinante nisso, e que o material parece frisar bem, é justamente incluir o lado difícil. É, Ao falar mesmo aquelas que parecem difíceis ou incertas, a fonte não foge da raia, sabe? Encara de frente o sofrimento, a dúvida que a gente sente. verdade. Não está dizendo que o cuidado divino some com os problemas, mas que ele age dentro deles, ou apesar deles. Isso já é diferente daquela ideia mais simples, né? De que Deus protege de todo o mal o tempo todo. Certo. E essa definição dá pra gente dois pilares, né? Pelo menos segundo o material. Controle e zelo, Controle e zelo. que não são a mesma coisa. O controle sugere mais soberania, governo, tipo, as coisas não estão soltas por aí. Já o zelo, ou o zelando por, traz uma ideia de cuidado ativo, sabe? De atenção pessoal, quase, um carinho. E o material parece defender que as duas coisas andam juntas para entender a ideia completa. Não é só um poder que manda, mas um poder que se importa. Vamos explorar um pouquinho mais essa ideia de controle? Como que as fontes descrevem isso? Porque a ideia não é, tipo, um marionetista, né? Que controla cada coisinha, ou é. Não, não parece ser. O material dá alguma nuance para essa palavra controle, porque vamos combinar, controle pode soar meio pesado, né? Impositivo? É uma ótima pergunta, porque controle pode ter várias leituras mesmo. Pelo que dá para entender das fontes, não é para anular a nossa ação, sabe? A agência humana. Nem aquele determinismo onde tudo está escrito nos mínimos detalhes. Certo. O material parece ir mais para uma soberania que define os limites, os propósitos maiores, que governa o desenrolar das coisas, da história, das vidas, mas dentro de um plano mais amplo. Ah, entendi. Talvez governança ou superintendência capture melhor essa nuance, sabe? Sugere que, mesmo com as nossas ações, nossas escolhas, o rumo final, o propósito maior, está seguro nas mãos de Deus. Tipo um direcionamento geral. Isso. Uma das fontes até usa uma analogia de um rio. As águas, que seriam os eventos, as vidas, correm com uma certa liberdade, mas o leito do rio, que seria o propósito divino, direciona tudo para o oceano no fim. Entendi. É uma visão mais macro, então. Não aquela microgestão de cada passo. E isso conecta com o segundo pilar que você falou, o zelo. Exato. Se o controle é essa governança mais ampla, como que o zelo aparece nessa história? É algo passivo, tipo uma boa vontade geral, ou as fontes dizem que é algo mais ativo? O material sugere que é bem ativo. Zelar significa vigiar, cuidar com atenção, proteger. Não é um sentimento distante. É uma postura de engajamento. As fontes falam desse zelo como a atenção de Deus para os detalhes da vida,
uma preocupação real com o bem-estar das pessoas, mesmo quando as coisas parecem dizer o contrário. Mesmo na dificuldade. Exatamente. Uma das passagens que a gente viu fala que esse zelo aparece não na ausência de problema, mas na força para passar por ele. Ou no aprendizado que vem dele, ou até num livramento que a gente só percebe depois olhando para trás. Ah, interessante. Então o zelo, ele meio que qualifica o controle, entende? É um controle que tem um propósito de cuidado, não é só poder por poder. Aqui é onde fica realmente interessante essa combinação. Controle soberano e zelo cuidadoso. As fontes dão exemplos ou alguma ilustração de como isso funcionaria junto, especialmente naquelas situações difíceis ou incertas que a definição fala. Sim. Porque aí entra a pergunta que não quer calar, né? Como que o material lida com essa contradição aparente que muita gente sente? Se tem controle e cuidado, por que tanto sofrimento? Por que tanto caos aparente? Essa é a tensão central. E as fontes, pelo que parece, não fogem dela. Elas reconhecem essa nossa percepção de caos ou até de abandono. E não dão respostas fáceis, tipo, relaxa, vai ficar tudo bem rapidinho. Não. Pelo contrário, o argumento que aparece nos materiais é que o controle e o zelo de Deus funcionam numa escala e com uma sabedoria que vão além do que a gente consegue entender na hora. Certo. O sofrimento, as dificuldades, não são vistos como inexistentes, ou como prova de que Deus não existe ou não se importa, mas como parte de uma realidade complexa, onde esse controle e esse zelo estão trabalhando para um fim maior, que talvez a gente não veja no meio da dor. Uma das fontes até menciona a ideia de que as dificuldades podem ser permitidas dentro desse controle soberano, não por falta de cuidado, mas talvez como um meio para um bem maior, para fortalecer a gente ou para mudar rumos, mas sempre com esse olhar zeloso, garantindo que o sofrimento não seja o ponto final da história. Isso me faz pensar, o material fala de como essa perspectiva se liga com a ideia de fé. Porque para aceitar que tem controle e zelo no meio do que parece o oposto, precisa de uma certa confiança, imagino eu. Exatamente. A fé aparece no material como essa ponte, sabe? Que liga a nossa experiência muitas vezes cheia de incerteza e dor, com essa afirmação teológica de controle e zelo divinos. Confiar que Deus está cuidando de tudo, nessa visão que está no material, não é negar a dificuldade, mas é escolher interpretar a realidade por essa lente. A lente da confiança na soberania e no cuidado de Deus. É quase uma aposta, então. É, por assim dizer, uma aposta de que existe um sentido, um propósito maior, mesmo quando a gente não consegue ver. E as fontes sugerem que essa confiança não é um otimismo cego, sabe? Mas uma convicção baseada na natureza que se atribui a Deus de ser, ao mesmo tempo, poderoso, o controle, e bom, o zelo. Falando nessa natureza divina, o material explora se essa ideia de providência, de cuidado, é vista de um jeito só, monolítico, ou se tem, sei lá, ênfases diferentes, interpretações, mesmo dentro das tradições que aceitam isso. O zelo, por exemplo, é entendido sempre igual? É um bom ponto. Embora o foco principal do material seja essa definição central que a gente está discutindo, controle mais zelo, em todas as situações dá para perceber umas nuances, sim. Como assim? Por exemplo, algumas partes parecem dar mais peso para o controle soberano nos grandes eventos da história, sabe? Enquanto outras focam mais no zelo nos pequenos detalhes do dia a dia, uma coincidência que faz sentido, um encontro inesperado, uma força que surge do nada. Ah, entendi. Não parece uma contradição, mas talvez uma diferença de foco dependendo do contexto ou da experiência que está sendo refletida ali. E o material também sugere que a percepção desse cuidado pode variar muito. A percepção individual, né? Exato. Algumas pessoas podem sentir essa presença de um jeito muito palpável. Outras experimentam mais como uma confiança intelectual ou uma paz que não dá para explicar no meio da tempestade. Então, a experiência individual de sentir ou não esse cuidado o tempo todo não invalida a afirmação central da fonte, que é mais sobre a realidade objetiva, do ponto de vista da fé, do que sobre a percepção de cada momento. Parece que a linha de raciocínio é essa, sim. A afirmação de que Deus está no controle e zelando é colocada como uma verdade fundamental, independentemente de como ou quando a gente percebe ou sente isso. A dificuldade em perceber isso em certos momentos é reconhecida,
mas é mais atribuída às nossas limitações, à nossa perspectiva humana, do que a uma ausência real desse cuidado. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a visão que surge é de uma realidade que está toda permeada por essa presença divina ativa, mesmo que às vezes ela pareça velada, misteriosa. Faz sentido. É uma visão que convida a gente a olhar além do que parece óbvio na hora. Retomando então a definição. Deus está no controle e zelando por todas as situações da vida, mesmo aquelas que parecem difíceis ou incertas. Depois dessa nossa conversa, fica mais claro que cada palavrinha ali tem um peso enorme, segundo as fontes, né? Com certeza. Controle, não como manipulação, mas como governança soberana. Zelando, não como um sentimento vago, mas como cuidado ativo atento. E todas as situações, incluindo, e isso é crucial, as adversidades. Sim, e essa inclusão das adversidades é talvez o ponto mais desafiador e, ao mesmo tempo, o mais central dessa perspectiva que o material traz. As fontes não fogem da questão do mal, do sofrimento. Não mesmo. E, em vez de dar uma solução simples, propõe que a providência divina é complexa o bastante para abraçar essas realidades difíceis, trabalhando através delas ou apesar delas, para chegar a um propósito maior. Isso significa que a confiança nesse cuidado não se baseia na ideia de ter uma vida sem problemas, mas na crença de que nenhum problema está fora do alcance desse controle e desse zelo fundamentais. E isso também me levanta uma questão sobre a nossa responsabilidade, livre-arbítrio. O material chega a comentar como essa ideia de controle divino funciona junto com as nossas escolhas, nossas ações. O material parece reconhecer essa tensão, que é clássica, né? Embora não entre em detalhes de todas as correntes filosóficas sobre isso, a ideia geral que fica é a de uma compatibilidade misteriosa. Compatibilidade misteriosa? Como assim? Quer dizer, as fontes parecem afirmar as duas coisas, tanto a soberania de Deus, o controle, quanto a nossa responsabilidade humana real. Não é apresentado como ou um ou outro, mas como os dois. Nossas escolhas são reais, têm consequências, mas elas acontecem dentro desse quadro maior da governança divina que consegue meio que integrar essas escolhas, mesmo as erradas ou ruins, no seu plano maior, sem necessariamente anular nossa ação. É um paradoxo, então. É um paradoxo que muitas tradições de fé acabam abraçando como parte do mistério dessa relação entre Criador e criatura. Entendo. É uma visão que tenta afirmar a ação divina sem transformar a gente em fantoches. Preserva a complexidade da vida como a gente vive. Exatamente. E ao fazer isso, essa perspectiva que está nas fontes tenta oferecer um quadro de significado para a vida que seja forte o bastante para encarar tanto as alegrias quanto as tristezas. A ideia é que, olhando por esse ângulo, nada é puramente por acaso, ou sem sentido. Mesmo o que parece caótico ou destrutivo pode ser visto como parte de uma história maior, que está sendo tecida com controle e com zelo. Então, o que tudo isso significa, assim, resumindo, se a gente pegar o coração do que esses materiais estão dizendo, a frase "Deus está cuidando de tudo" é bem mais que um clichê para acalmar a gente. Bem mais. É uma afirmação teológica forte sobre como a realidade funciona vista por essa lente da fé. Diz que o universo não está à deriva, que a história tem um rumo, governado por um poder soberano, e que esse poder não é indiferente, mas ativamente cuidadoso e zeloso com a criação. E isso vale para tudo, do melhor ao pior momento. Resumiu perfeitamente. É uma visão que oferece uma base para a gente ter confiança, ter esperança, não porque nega as dificuldades, mas porque afirma uma presença e um propósito divinos que vão além delas e que até as incluem. É uma declaração sobre quem está no comando e qual é a atitude fundamental dele em relação ao mundo. Interessante. E essa nossa exploração toda deixa a gente com uma reflexão importante, né? Algo para continuar mastigando. Isso levanta uma questão assim. Pensando nessa definição robusta que as fontes trazem, esse controle soberano que anda junto com um zelo ativo pessoal e que se estende a todas as circunstâncias, até as mais dolorosas, as mais confusas, como que essa noção específica se encaixa ou entra em tensão com a nossa experiência prática de viver num mundo que muitas vezes parece imprevisível?
às vezes injusto, e onde as nossas próprias escolhas parecem ter um peso enorme. É verdade. De que forma essa afirmação de um cuidado divino que está em todo lugar e que controla tudo, como ela ressoa com a nossa sensação de autonomia, com a realidade do sofrimento que a gente não consegue explicar, ou mesmo com a aparente aleatoriedade que marca tantos eventos da vida, como a gente percebe. Uma pergunta bem profunda mesmo, que convida a gente a continuar pensando, né? Como essa visão teológica que a gente viu nas fontes conversa com a complexidade toda da nossa experiência humana. Exploramos hoje as camadas por trás de uma frase simples, Sim. descobrindo essa visão de controle, de zelo e de uma abrangência total que o material atribui à ideia de providência divina. Foi uma análise que eu espero tenha trazido um pouco mais de clareza e provocado aí novos pensamentos. Obrigada por mais essa exploração conjunta.